Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Estamos ao vivo. Eu sou o Adler Martins, estamos aqui no meu perfil, sou advogado, trabalho com direito internacional e tributário, e estou aqui hoje com a doutora Fernanda Ellis, que é advogada no Brasil, mas atua também como contadora no Reino Unido, inclusive vive lá hoje, Uhum. auxiliando a empresas e principalmente os brasileiros, né, Fernanda? Ah, Que moram por aí. certamente. Brasileiros aqui no Reino Unido ou britânicos no Brasil. É meu público. E muito Muito bom. obrigada, doutora Adler, por convidar aí para participar dessa live no teu canal. Ah, que Fantástico. No isso, é um LinkedIn, a prazer. primeira No live do LinkedIn. LinkedIn. Eu também, eu já tinha É. assistido algumas, mas nunca tinha feito uma live no LinkedIn. Vamos ver, Uhum. eu acho que o pessoal está até com um comentário, se tiver perguntas, fiquem à vontade, tá? Hoje nós vamos falar sobre a tributação de Bitcoin, especialmente em transações entre Brasil e Estados Unidos. Pensando aí Reino nesse Unido. grande... É, Reino Unido, Reino perdão, Unido. Estados Unidos, Reino Unido, É. pensando aí nesse grande número de brasileiros que moram aí na Inglaterra, né, na Irlanda, Irlanda do Norte, no caso, e fazem muitas transações com o Brasil. Uhum. Bom, vamos lá. Nós montamos aqui um pequeno roteiro com as principais dúvidas e características. Eu acho que eu vou iniciar fazendo um bate-bola aqui, Fernanda, falando sobre Uhum. a diferença da legislação, da regulação do Bitcoin no Brasil e dos Estados Unidos. Como é que é a Reino regulação? Unido. Eu Perdão. tô com Estados É Unidos, na verdade, Inglaterra. É desculpa. Inglaterra. Na Perdão, é próxima a gente Inglaterra, faz. pelo amor de Deus, Uhum. gente. A tributação do Bitcoin no Brasil e no Reino Unido e na Inglaterra. Tem legislação aí? Como é que é? Então, não tem uma legislação específica para Bitcoin, mas o HMRC já se manifestou e tem dois. Eu posso até colocar aqui depois no bate-papo para o pessoal acompanhar. Tem duas recomendações do HMRC de como que a Bitcoin, o cryptocurrency, é tratada, tanto do ponto de vista da empresa, quanto do ponto de vista na pessoa física. Então, na medida do possível, eles tentaram adequar aquilo à natureza como que é a Bitcoin, como que é a operação e como que seria a tributação. Então, tem uma boa orientação aí que foi feita em 2019 a respeito disso. Tem muito Entendi. gray area ainda tem muita área cinzenta, mas pelo menos tem um documento padrão que a gente usa como referência. No Brasil, a gente não tem nem isso. No Brasil, a gente tem uma publicação da Receita, né? Nenhuma norma direito, dizendo que o Bitcoin tem que ser declarado como ativo, como um bem genérico, no imposto de renda, ou seja, reconhece que ele existe, né? Pelo menos isso. O Banco Central já respondeu algumas consultas, dizendo que pode haver câmbio de Bitcoin, basicamente, que não é proibido. Você pode comprar e vender, comprar um Bitcoin que está no exterior. A CVM, que regula aqui, né, ações, mercado de ações, fundos de investimento, ela já disse que o Bitcoin não é necessariamente um valor mobiliário, não é necessariamente uma ação, por exemplo. Ele pode ser um bem privado, particular, mas não se manifestou também sobre, não entrou em detalhes. Falou que pode ser ou pode não ser, depende. E tem uma norma mais importante da Receita, que criou um relatório especial para declarar operações com criptomoedas acima de R$ 30.000 por mês. E também as exchanges de cripto, né? Que diz que as exchanges de cripto têm que informar a Receita quem compra, quem vende, etc. Essa hoje seria a principal norma. É uma instrução normativa da Receita que obriga quem trabalha com criptomoedas, seja pessoa física, seja as exchanges, a prestar informações. Ok. A instrução normativa 1888 de 2019 da Receita Federal. Ela é básica, eu diria que é a principal norma no Brasil hoje sobre esse assunto. Então depois a gente coloca aqui para o pessoal que Claro. assistir para ter como base. Isso. Eu sei que no Brasil, de fato, a pessoa precisa declarar tanto os bens quanto os rendimentos. Então, desse ponto de vista aqui no UK, é diferente porque quem está no Reino Unido não declara bens. Então, o patrimônio não é algo que é declarado para o HMRC. A pessoa meramente declara rendimentos. Então, por exemplo, se a pessoa tiver bastante Bitcoin aí no Reino Unido, e eles podem subir de valor, por exemplo, ela não tem que declarar que o Bitcoin subiu de valor, ou que ela tinha uma quantidade X, ela só vai declarar se ela tiver o rendimento. Se ela tiver um ganho de capital. Então, quando a pessoa de fato vendeu, por exemplo, ela cristalizou ali aquele ganho de capital, entra como um ganho de capital, declara-se como um ganho de capital, segue-se as normas de ganho de capital, como seria um ganho de capital. Então, isso é na situação de quando o ganho ali se cristaliza, materializa. Enquanto a pessoa tem o Bitcoin, hoje está aí com um valor milionário, ela não tem como declarar isso, não é declarável. Nesse sentido é uma grande diferença, porque no Brasil, você tem que declarar pelo valor histórico.
Então, se você comprou o Bitcoin e foi sortudo lá atrás, 10 anos atrás, 8 anos atrás, ele valia R$1.000, você vai declarar que comprou por R$1.000. E quando vender, hoje, por 200 mil, não sei, aí você vai pagar o ganho de capital também. Agora, você nunca pode deixar de declarar aquele Bitcoin que você tem. Você sempre tem que manter lá na sua declaração de imposto de renda aquele ativo. Da mesma maneira que você declara um carro ou uma poupança, né? Alguma coisa assim. Teria que fazer essa declaração. Esse é o diferencial aí do ponto de vista do HMRC e algo que para eles não tem muito controle, é bem difícil conseguir esse controle, porque fica aí na disposição da pessoa de fazer o ganho de capital na ocasião. Isso, claro, quando a pessoa cristaliza, tem o ganho de capital, não na situação de mining, por exemplo. Mining seria mesmo um rendimento. Mining, você quer dizer a mineração de bitcoins, quando a pessoa está criando os bitcoins, não é isso? Quando ela fica recebendo os valores ali de bitcoin. Entendi. Daí seria uma tributação que não é no ganho de capital. Como assiste a live, no próprio LinkedIn você vai entrar no meu perfil e clicar lá na minha foto, acho que você já vai conseguir ver. Tá, onde que está essa pergunta? Essa pergunta veio para mim dentro do LinkedIn mesmo, não foi aqui no chat da live, não. Ok, mas é só para quem tiver com dúvida aí. Dá para saber quem que está na live? Eu estou um pouco analfabeto de pai e mãe em live do LinkedIn. Eu estou tendo dificuldade de ver, porque o LinkedIn usa uma espécie de um plugin externo. É um software que nós estamos usando aqui, né? O StreamYard. E ele não mostra ao vivo. É o meu primeiro também aí no LinkedIn. Primeira vez, nós vamos descobrir. Mas quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no LinkedIn ou no Instagram. Eu vou dar uma olhada, vou ficar monitorando aqui. Ô, Fernando, agora que nós falamos de quando que tem que declarar o Bitcoin, né? Ou seja, a gente sabe que no Brasil você tem que declarar a propriedade. E no Reino Unido somente o rendimento, que seria, no caso, um ganho de capital, né? O ganho de capital, quando materializou, vendeu ali, ou cristalizou esse ganho, que tem vários momentos que esse ganho se cristaliza, ou declara o rendimento, caso a pessoa, por exemplo, ela recebe o Bitcoin como, ao invés de pagamento, forma do salário, ela recebe algum pagamento como Bitcoin. Isso acontece também, né, que o employer paga, daí entraria na mesma regra de pagamento de income, de salário. Entendi. E também um pouco de benefits in kind, benefício em tipo, por exemplo, e tem national insurance. Então, é tributado como se fosse um recebimento de salário, mesmo que o employer está dando, ou, claro, se a pessoa tem o mining, né, que ela gera o Bitcoin, é tributado. Você está conseguindo ver esse comentário aqui da Inanda, aqui na tela? Não sei se você está conseguindo ver. Ok. Ela está dizendo que mora na Alemanha e estava olhando sobre isso, e na Alemanha, se você vender o Bitcoin até um ano após a compra, o ganho não é tributado. Olha, interessante. No Brasil não existe isso. Na Inglaterra tem alguma coisa assim? Não, aqui na Inglaterra também não. Se a pessoa vender o Bitcoin e teve um ganho, o ganho é tributado de acordo com o ganho de capital, que seria, de regra, 20%. Tem as isenções e tudo ali para fazer o cálculo, mas é tributado. Não tem essa questão. Entendi. Depois, até tem uma outra questão, que quando a pessoa faz muita compra e muita venda, para se calcular o valor de aquisição, tem uma maneira de fazer como se fosse um pooling, porque de repente a pessoa comprou por 1.000. De valor médio. Então dá para fazer uma espécie de valor médio quando a pessoa comprou em diversas ocasiões e depois vendeu. Dá para fazer um valor médio, seria um pooling. Mas se ela fez essa compra e venda dentro de 30 dias, tem umas regras específicas. Então até tem regras específicas quando é 30 dias, mas não um ano, como a Alemanha. Interessante, obrigada, Inanda. Obrigado, Inanda. E engraçado, você sabe que no Brasil não tem essa regra. Você tem que declarar Bitcoin por Bitcoin, Satoshi por Satoshi, o preço de compra e o preço de venda. Inclusive o pessoal reclama que isso gera muita mão de obra, né? Quem faz muitas transações tem que ter uma planilha muito detalhada. Mas você não tem previsão aqui legal. Você até tem previsão, assim, para agrupar transações de pequeno valor, bem pequeno, abaixo de 30 mil. Por exemplo, você comprou R$500, R$600, você até pode agrupar, mas para pessoas que trabalham com transações em grande volume, tem que ir um por um mesmo. Aí uma outra diferença. É uma metodologia para fazer ganho de capital e tem que, depois que adotou essa metodologia, tem que sempre usá-la. Tá? Então a pessoa não pode mudar. Mas dá para fazer essa média, facilita muito. Entendi. A Carol Lopes está perguntando aqui, ó. Como é uma moeda sem nação, não tem uma regulação extranacional de organização como a OCDE ou a OMC? Olha, uma pergunta muito interessante.
Vou responder aqui primeiro, tá, Fernanda? Que eu saiba, não existe esse tipo de regulação na questão da natureza do Bitcoin. Ele nasceu como uma coisa privada, né, uma coisa computacional, e que eu saiba, não tem nenhuma regulação internacional ainda sobre a natureza dele. O que você tem são diretrizes da OCDE, a maioria dos países do mundo hoje segue, que meio que dizem para os governos que eles devem procurar tributar esse tipo de criptoativo. Então, é uma diretriz que diz assim, não deixem, é como se fosse assim, não percam a oportunidade de tributar esse ativo. Mas não chega a ser uma lei ou um tratado internacional, são mais diretrizes. Eu não sei se aí no Reino Unido ou na antiga, né, União Europeia, agora a Inglaterra não, saiu, é de acordo também. Não tem uma regulamentação específica, eles meramente falaram como que incorporaria isso dentro de legislações que já estavam em vigor, que foi o caso aí de ganho de capital, mas da OECD e tudo mais, eu concordo com o Dr. Adler, que está nesse sentido. Não. Muito obrigado para a Carol Lopes, que por acaso é a minha esposa. Um abraço. Olá. Olá, Carol. Também é advogada. Bom, agora que nós falamos sobre como que se declara isso, né, que tem que declarar a renda no Reino Unido, no Brasil a propriedade e o ganho de capital, né, a renda, vamos falar da alíquota de tributação. Quanto que é a tributação, né? Como que é tributado o ganho de capital? Como eu quero dizer, em que percentual é tributado o Bitcoin aí? Então, o ganho de capital aqui, ele tem algumas isenções iniciais ali que não são tributados, mas a partir do momento que já se atingiu essas isenções, é 20%. Então, a gente precisa calcular a diferença do valor que adquiriu e o valor que vendeu e calcular 20% sobre aquilo. Interessante é que muitas vezes o Bitcoin foi comprado não em libras, foi comprado, né, o valor lá. Então, a gente tem que pegar o valor de aquisição, converter para libras e depois o valor de venda, converter para libras e calcular o ganho em libras. E não calcular o ganho, por exemplo, em dólar, e converter aquele ganho para libras, não, tem que converter um por um. Então, pode até ter situações que você teve um prejuízo, mas em virtude da variação cambial, ficou com ganho, ou vice-versa. Entendi. Né? Então, isso pode acontecer. 20%. Isso é interessante. No Brasil, a base, a tributação de qualquer ganho de capital, não só Bitcoin, inclusive imóveis e tal, até 5 milhões de reais, ou seja, o ganho de até 5 milhões, se eu comprei por 15 e vendi por 20, eu tive 5 de ganho, né? Não é o valor da transação. O lucro, digamos assim, até 5 milhões, ele é tributado em 15%. Então, no caso, menos que no Reino Unido, né? Está mais baixa aí que do Reino Unido. Mais baixo. É interessante. O Reino Unido é mais alta nesse sentido. E claro, agora, se for algo que é considerado como income, que é salário, vai até lá os 45%, né? É bem alto. No Brasil, o máximo é 27,5%. Um fato interessante aí que eu acho que vale a pena, como estamos falando de como considerar ou não, aqui no UK, a maioria das pessoas que participam aí são brasileiros, então eles muitas vezes eles estão no regime de non-domiciled. Então eles são residentes tributários aqui, mas não domiciliados aqui. Então, por 6 anos que eles estão aqui, eles não precisam declarar rendimentos oferidos no exterior se eles fazem esse regime de non-domiciled, tá? De remittance base. Está dizendo que o brasileiro, esse regime é super interessante, no Brasil não tem nada parecido. Então eu vou explicar um pouquinho para o pessoal, pode ser que eles não tenham captado. No Brasil isso não existe. No Brasil, quem mora aqui, mais de 6 meses no ano, basicamente tem que pagar imposto aqui e acabou. No Reino Unido, acho que em Portugal também, em alguns outros países, você tem esse regime que você paga o tributo só da renda local, não é isso? E não paga tributo de rendas externas, de outros países. Mais ou menos isso. Desde que não traga para cá. Desde que não traga para cá. Então, na prática, você está me dizendo que uma pessoa um brasileiro que mora no Reino Unido nesse sistema, ele tem alguns anos aí para ficar ganhando dinheiro com Bitcoin aqui no Brasil, pagando imposto só no Brasil e não paga o ganho de capital no Reino Unido? Aí que se deu a diferença. Então, esse era o que, quando estudamos o non-domicile, deu a entender, ok, o Bitcoin está fora do UK, então ficaria como se fosse um ganho de ações no Brasil, o brasileiro que está aqui tem ações e tudo mais, mas o HMRC já se manifestou e disse que para esse tipo de finalidade, o Bitcoin ou qualquer cryptocurrency é estimada a estar aqui. Então, eles já se manifestaram que, embora não está aqui, né, porque não foi fisicamente, eles vão tratar como se estivesse aqui. Então, foi uma maneira de tributar mais do que seria se fosse ações, se fosse investimento, se fosse alguma outra maneira. Eu achei muito interessante quando eu vi esse ponto que eles se manifestaram. Muito interessante, ou seja, não cabe
não cabe essa isenção tributária, esse benefício, né? Não cabe essa isenção, que muitos acreditam que sim, muitos estão acostumados aqui, que não declaram que tem fora no regime non-dom, mas HMRC established that bitcoins are located in the UK as long as the person is UK resident. Perdão por mudar para o inglês, mas eles classificaram que enquanto a pessoa é residente tributária aqui, é estabelecido que o Bitcoin está aqui. Se a pessoa deixar de ser residente tributário aqui, ok, eles aceitam que o Bitcoin não está mais aqui. Entendi. Gente, tem uma pessoa aqui no LinkedIn que não está conseguindo entrar na live, não sei porquê, é o Marcelo. Se alguém que estiver assistindo puder dizer como que vocês entraram, se tem algum link especial, por favor, coloquem aqui, tá? E chegou mais um comentário, um assunto relevante e interessante, especialmente muitas pessoas físicas estão entrando no mercado de cripto agora. É verdade, não sei quem falou, mas especialmente agora que subiu muito, né, o pessoal ganhou interesse. Até postei no Instagram agora que o Tesla, o Elon Musk da Tesla... Um bilhão... 1,5 bilhão de dólares, mais de 7 bilhões de reais, uma quantia imensa. Ou seja, entrou no mercado com tudo. Muito, muito bacana. Enfim, quem consegue dar essa dica aí para o Marcelo para ver como é que ele consegue entrar? Eu achei que seria clicando na minha foto. Nós agradecemos. Muito o nosso bom, primeiro live. Teremos outra. Isso. Bom, vamos seguir aqui. Eu achei muito interessante essa questão do não domiciliado, porque, ou seja, é uma exceção. A pessoa o Bitcoin não dá esse benefício, né? Não dá. Eles consideram que é classificado como se estivessem aqui, embora eles admitem que o Bitcoin não está localizado aqui, né? É interessante. Em termos de imposto também, um fato aí é que, como é classificado como que está aqui, seria plausível o imposto sobre herança. Então, pode acontecer que a pessoa teria uma tributação ao passar esse Bitcoin para os herdeiros, tem imposto sobre herança, que aqui na Inglaterra chega lá nos 40%. Muito alto, então, né? No Brasil em média 4%, especialmente no estado de São Paulo, 5% em Minas, e alguns estados como Ceará e Rio de Janeiro, 8%, mas não mais que isso. Ou seja, melhor, no caso, se a pessoa puder escolher, né, abrir o inventário aqui no Brasil, para não fazer tanto aí, né? Porque a pessoa pode deixar de ser UK Tax Resident, e daí o Bitcoin não é mais localizado aqui, a Bitcoin é como se seguisse onde que ela está, mas para fim de herança... Ele seguiria, na verdade, o domicílio do dono, mais ou menos, né? A residência fiscal do dono. Residência fiscal do dono. Residência fiscal do dono. Eu ainda não vi na prática aqui na nossa firma um caso desse, mas acreditamos, claro, que vai surgir interessante esse ponto no futuro. A Luciana fez um comentário aqui, conheço exchanges que estão entrando no mercado brasileiro também para negociar cripto. Luciana, é verdade. O Brasil já tem várias exchanges, né? Tem a Mercado Bitcoin, tem a BitBlue, BitFox, várias, até grandes, estão virando instituições financeiras quase, bem grandes. E tem exchanges estrangeiras vindo para o Brasil, especialmente para fazer uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, que é a arbitragem financeira, a arbitragem de preços de criptomoeda. Porque o preço do Bitcoin, ele não é igualzinho no mundo inteiro. Às vezes no Brasil é um pouco mais, ou sei lá, no Sri Lanka é um pouco maior. Aí o pessoal o que faz? Compra num país para vender no outro. E tem algumas exchanges já se especializando nisso. É um super negócio. Quando a pessoa consegue um bom sistema disso, ela acaba ganhando não na valorização do Bitcoin, que é o normal, mas ganhando como se ganha no câmbio. Comprando mais barato ali, em geral dá uma variação de 2%, e ele fica fazendo aquelas operações repetidamente. No caso aqui no Brasil, essa operação geraria ganho de capital também, a mesma tributação de 15%. No Reino Unido, acredito que também seria a mesma coisa, né? Eu acredito que sim, porque embora a pessoa vai fazer com frequência, não vai ser o suficiente aí de classificar. Depende, porque assim, a gente está falando da pessoa física fazendo compra e venda. Se isso ficar de maneira estruturada o suficiente para falar que está carrying a trade, que virou um business, daí já altera e entraria na tributação de empresa, em tributação de trade. Então se a pessoa fizer isso com frequência... Então, a gente tem que estudar muito... caracterizado como uma empresa. Ou como empresa, ou como se fosse uma pessoa autônoma, por exemplo, que ela está fazendo de tal maneira. Mas aí tem que estudar muito bem a estrutura disso para ver se a natureza da transação já modificou. Mas a grande maioria das vezes, se é uma pessoa mesmo fazendo isso, ficaria como pessoa física. Isso que você falou vale até para aquele investidor que investe de casa, que todo dia compra e vende um pouquinho,
mesmo que ele não faça essa arbitragem de preço internacional, ele pode ser caracterizado como um empresário, digamos assim? É bem pouco provável. Tá? Pouco provável, né? É pouco provável, porque tem que ser bem estruturado, tem que ter muito controle mesmo. A pessoa que, por mais que ela faça isso diariamente, é pouco provável que ela vai caracterizar como trade. Entendi. Tá? Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, aproveitando, falando dessas pessoas que fazem todo dia, o único benefício fiscal que nós temos no Brasil para o Bitcoin é o benefício aplicável, de modo geral, a ganho de capital. É uma instrução normativa conhecida, é a 599 da Receita. É a mesma instrução normativa que quem aplica em ações usa. Essa instrução normativa fala assim, que ganho de capital dentro do mês de até 20 mil reais, basicamente com ações, ou de até 35 mil reais com outros bens, esses outros bens normalmente são carros, quem comercializa carro, ou comercializa, assim, sei lá, pequenos itens, arte às vezes, eles são isentos. Então, por exemplo, uma pessoa que teve ganho de até 35 mil reais dentro do mês com operação de Bitcoin, esses 35 mil são isentos da tributação de 15%. Que o Brasil é um valor super significativo. É significativo. Não chega, né? Se a gente converter para a Libra, vai dar pouco, eu acho, vai dar 3, 4 mil libras, não sei, um pouquinho mais. Mas no Brasil é um valor alto. Mas no Brasil é um valor significativo. Aqui no UK é cerca de 12 mil de ganho de capital que a pessoa pode ter por ano, que não é tributado. Então, seria equivalente aí de 1.000 libras por mês, que a pessoa pode ter de ganho de capital por ano, mas se ela tiver, ela já cristalizou esse ganho de capital, compra e venda de um imóvel, ações e tudo mais, ela já usou. Então, ela só é tributada após ela ter passado aí desse valor, que é um valor calculado por ano. Esse ganho de capital do Reino Unido, ele é pago só uma vez por ano? Uma vez por ano é o pagamento, a não ser em situações residenciais, outras situações ali, não o caso de ações. Que interessante. Isso é uma diferença bem pronunciada, porque no Brasil você paga sempre no mês seguinte, basicamente. Então, por exemplo, a pessoa teve um ganho com Bitcoin esse mês, digamos que ela vendeu, ganhou 100 mil reais. Mês que vem já tem que pagar o imposto, ela não tem essa colher de chá de demorar aqui tem um timing bem alto. Entende? Olha, tá ficando interessante a pessoa trabalhar com Bitcoin no Reino Unido, porque embora a tributação seja um pouquinho maior, né, de 15 para 20, ela tem esse ano inteiro para trabalhar com capital, né, antes de ter que realmente contribuir o imposto. Aqui no Brasil, você já vai perdendo seu capital mais rápido, né? Você já no mês seguinte já tem que pagar. Já perdeu. Uma coisa que é interessante é que como a pessoa se a pessoa tiver prejuízo, por exemplo, ela pode fazer o offset, a compensação com algum outro ganho que ela teve. Então, ela coloca aí o ganho de capital consolidado com prejuízo e ganhos que ela teve ao longo do ano. Então, entendi. pode fazer ela tem um ano de operação para consolidar se ela ganhou ou perdeu, né? Ela ganhou um pouco, perdeu, ela faz várias vendas e compras e vendas de ações ou Bitcoin, enfim. Esse prejuízo que ela possa ter com Bitcoin pode ser compensado com um ganho que ela tenha tido numa venda de ações. Ou ela pode compensar o ganho no Bitcoin com um prejuízo que ela teve em ações. Então, dá para fazer esse apanhado anual. Você vê que a legislação brasileira é bem diferente. O governo aqui é mais guloso, mais faminto, né? Ele quer o dinheiro logo. Porque tanto que se no mês seguinte você perde, você não consegue recuperar. Você já contribuiu e acabou. Gente, eu tô gostando da tributação no Reino Unido, viu? Muito favorecida. É interessante fazer a comparação, né? Pra gente ver como que fica. Muito bom. Chegou mais uma pergunta aqui. Só um minuto. Vou colocar na tela. Uma pergunta muito boa. De acordo com as leis do Brasil, como uma empresa pode ser dona de um Bitcoin? Pois se o comprador for um funcionário, teoricamente ele seria o dono. É o dono dos recursos usados na aquisição que caracteriza o dono do Bitcoin. Olha, que interessante. O Bitcoin, na verdade, não importa se o dono dele é uma empresa ou uma pessoa. Quem controla a carteira de Bitcoins é o dono do Bitcoin, na prática, né? Quem tem a senha da carteira... Tem a chave. Quem tem a chave. Juridicamente falando, não tem nenhum problema uma empresa no Brasil ser dona de uma carteira de Bitcoins. Inclusive, eu tenho muitos clientes que trabalham dessa forma. Não é ilegal, a empresa pode ter. Só no caso da empresa, a tributação é bem diferente do que nós estamos falando, não é 15%, é um pouco mais complicado, não sei se vale a pena te falar hoje. Mas pode, e basicamente você configura esse fato de ser dono por meio da senha, né, do acesso à carteira de Bitcoins. Então, mesmo que seja um funcionário que fez a compra,
ou um diretor, um funcionário, todo financeiro, tem que ter no contrato de trabalho desse funcionário que a senha pertence à empresa. É muito semelhante a uma conta bancária, né? Sempre tem um funcionário lá do Contas a Pagar que opera a conta bancária. Administra. Mas o dinheiro na conta bancária é o dinheiro da empresa, né? Não tem essa confusão. Mas uma pergunta interessante. Aqui também a empresa pode ter Bitcoin da mesma maneira, ou porque fez a compra dentro da empresa, ou porque, por exemplo, acho que uma das perguntas que fizeram aí antes foi como que poderia incorporar Bitcoin no patrimônio da empresa, né? Então isso pode acontecer também. Ah, tá. Aproveitando que você falou disso, mudando um pouquinho de assunto, saiu realmente aqui no Brasil, até separei aqui, uma norma com o nome mais esquisito, chama Ofício Circular do Ministério da Economia. Na verdade, é do Departamento Nacional de Registro de Empresas. Ofício Circular 4081 de 2020. Saiu em dezembro do ano passado, bem recente. Ela formaliza o seguinte, que com os bitcoins são bens de modo geral, você pode usar os bitcoins para integralizar. Integralizar quer dizer pagar, né? Colocar o capital dentro da empresa. Porque no Brasil você pode integralizar capital, ou seja, botar o dinheiro dentro da empresa. É muito comum por meio de imóveis, às vezes o pessoal coloca carro, né? Ou ocasionalmente coloca aplicações financeiras. Mais comum, se não for dinheiro, são imóveis. E aí essa norma veio só esclarecer, dizendo que os bitcoins, como eles são bens de modo geral, eles também podem ser usados como capital. Foi muito importante. O que eu achei interessante dessa norma é o seguinte, ela se baseou num dispositivo da Lei de Liberdade Econômica. Foi uma lei que foi aprovada há 1 ano e meio, mais ou menos. Ela é uma lei meio genérica, ela fala assim, que a administração pública, né, ou seja, o governo, deve sempre facilitar a vida do empresário. Resumindo bem, eles mencionam isso lá, eles falam, olha, como o governo deve facilitar a vida do empreendedor, não deve criar obstáculos, não tem motivo para proibir o Bitcoin. E aí eles aceitaram. Então, foi bastante interessante você ver que o governo está com uma visão assim, positiva em relação a essas inovações, né? O próprio Banco Central, o Ministério da Economia e tal, achei bastante interessante. Você está dizendo que no Reino Unido isso também seria possível? Também. Eu vou expandir um pouquinho aí o ponto do Brasil. E como fica, então? Cristaliza o ganho de capital ou não? Quando a pessoa coloca o Bitcoin dentro da empresa, porque eu estou imaginando aqui uma holding patrimonial, uma situação de holding patrimonial, uma família que agora se vê lá numa situação com valor alto de Bitcoin, pode ser interessante colocar esse Bitcoin dentro da empresa para evitar aí problemas de sucessão, enfim, se eles têm interesse. Isso que você perguntou é muito interessante, eu vou te falar por quê. Deixa eu só abrir a norma aqui. Porque é uma maneira aí de integralizar o capital em Bitcoin dentro da empresa e holding patrimonial. É uma... É porque é o relevante. Seguinte, Não, então, é uma excelente pergunta. É porque, normalmente, quando você integraliza qualquer bem dentro da empresa, você tem que fazer uma avaliação comercial desse bem, quanto que ele vale, né? Então, por exemplo, normalmente os imóveis, você usa o valor de registro. O Bitcoin, ele tem um valor muito volátil, né? Muito instável. Então, hoje ele está muito valioso. Pode ser que daqui a 6 meses ele vale pouco. Então, no momento de colocar lá, você vai ter que dar um valor patrimonial para ele. Agora, se esse dar um valor patrimonial, ele pode ser desde uma coisa simples, ou seja, os sócios concordam, se for uma empresa familiar, até uma coisa bem mais complexa, se pensar uma SA, uma empresa grande, que, igual a Tesla agora, comprou 1,5 bilhão. 1,5 bilhão no Brasil é difícil, mas uma empresa grande vai colocar 2 milhões de reais em Bitcoin. Eu acho que seria preciso ter um laudo contábil, pelo menos de avaliação de mercado, para chegar naquele que eles chamam de valor justo. Então, provavelmente não vai ser a cotação do dia e nem vai ser o valor que a pessoa comprou, vai ser uma espécie de uma estimativa. Uma estimativa, ok. Mais ou menos quando a pessoa integraliza na empresa, por exemplo, uma patente, ou um software, uma tecnologia, é o mesmo procedimento. O software, pode ser que o software valha bilhões, né? Sei lá, um super software médico, por exemplo, que faz análise de imagens, são muito valiosos hoje, software de segurança. Mas o software em si, ele tá lá num pendrive, ele não tem um valor ali imediato, tem que ser avaliado. Então, eu acho que vai acabar acontecendo isso. A Receita Federal não emitiu nenhuma norma sobre o assunto ainda. Mas então, sobre a sua pergunta, se a pessoa física comprou o Bitcoin por 1.000 e hoje ele vale 100 mil e ele integraliza na empresa por 50, tem um grande risco, uma grande possibilidade
da Receita Federal querer cobrar o ganho de capital entre essa diferença de 1 para 50. Ok. Porque a pessoa vai estar escrevendo ali que ela está valorando em 50, né? É. Mas isso ainda é muito novo, temos que observar. Ok. Aqui no UK já é estabelecido que se a pessoa adquiriu por 1.000 e agora 100 mil ela vai integralizar dentro da empresa, ali se cristaliza o ganho de capital, que é dos 20%. Então aqui já é algo já é que o padronizado, HMRC, né, já colocou nas orientações de que que dá essa vantagem. Então, acaba muito que tem que ser interessante. muito interessante mesmo colocar Bitcoin dentro de uma holding patrimonial, sendo que vai materializar um ganho nessa situação atual, né? Ou qualquer outra cryptocurrency. A Luciana está acompanhando a gente aqui, perguntou assim, e se esse valor mudar no futuro? Ou seja, a pessoa coloca o Bitcoin na empresa por 100, comprou por 1.000, põe no Bitcoin, põe na empresa por 50 mil, mas daqui a uns dias o Bitcoin vale 1 milhão. Aí, nesse caso, Luciana, a pessoa física que colocou o Bitcoin dentro da empresa não paga ganho de capital, porque o Bitcoin já não é dela mais. A própria empresa pode ter que fazer uma reavaliação do patrimônio líquido, uma reavaliação dos ativos e jogar esse valor para cima. Seria semelhante a quando a empresa ganha um imóvel, o imóvel valoriza muito, por exemplo. Existe um procedimento contábil para fazer isso, mas isso não é muito comum. Normalmente a empresa só acaba fazendo isso quando vai vender ou transacionar aquilo. Quando fica em estoque, raramente ela pode fazer isso, for uma empresa aberta enorme, uma Petrobras da vida, ela vai fazer, mas a maioria das empresas não faz isso usualmente. Só faz quando vai vender mesmo. Mas é excelente pergunta. Aqui, a mesma maneira, se ficou... A pessoa física não é mais tributada, porque está dentro da pessoa jurídica e segue-se as normas ali da pessoa jurídica. Se for uma pessoa jurídica que faz trade mesmo, isso tem regras específicas de uma empresa que meramente tem esse valor investido e o valor que fica investido não é trade do Bitcoin. Mas entra-se na qualquer natureza da empresa. Muito bom. A gente está falando aqui sobre integralização, né? Integralização é um uso do Bitcoin. Você está usando o Bitcoin para botar ele dentro de uma empresa como capital. Essa norma aqui do Brasil, que fala sobre a declaração obrigatória de Bitcoins, ela é bem ampla. Ela, inclusive, faz uma lista dos usos que você pode ter do Bitcoin. Essa lista não é exaustiva, né? Você pode ter outros, mas eu achei uma lista bem ampla. Ela fala, inclusive, de permutas, doações, transferências para exchange, né? Como quando você deixa o dinheiro guardado na exchange, o Bitcoin, não é dinheiro, o Bitcoin guardado na bolsa de valores, digamos assim, na exchange de criptomoedas. No aluguel de criptomoedas, é uma coisa que eu nunca vi, mas nunca vi aluguel de criptomoedas, ok. Na emissão de criptomoedas, emissão é quando você inventa uma criptomoeda, né? Você lança no mercado uma criptomoeda, você dá um preço inicial para ela. É o que chama de emissão. Também pode ser tributado. E essa dação em pagamento. Dação em pagamento é quando você vai pagar uma dívida em Bitcoin. É um uso muito comum do Bitcoin hoje em dia. Você vê as pessoas comprando até casas, assim, né? Você pensa em pessoas aí jovens ou que têm alguma experiência com eletrônica, esse mercado financeiro e mercado eletrônico, eles fazem muitos negócios entre si, compram às vezes um carro, até casa, equipamentos eletrônicos, computadores, até serviços, né? Serviço de consultoria, serviço de programação, dando Bitcoin em pagamento. Ou seja, é como se fosse uma formalização, uma legalização indireta desse tipo de transação no Brasil. Aqui casa também, já tem construtoras que aceitaram compra de casa. Então a pessoa pode colocar o Bitcoin ali como pagamento na compra de imóvel. Então tem acontecido também. Muito bacana. Olha só, tem mais um comentário aqui, ó. O pessoal está gostando de falar sobre empresa. No Brasil, se uma empresa quer comprar Bitcoin, ela necessariamente deve usar uma conta corporativa numa exchange, ou um funcionário poderia comprar com uma conta pessoal, mas com o entendimento de que não é dele esse Bitcoin? Olha, essa pergunta é interessante. Contratual, parece. É mais contratual. Tem jeito do funcionário ou de um diretor comprar pessoalmente e depois transferir para a empresa. Isso não é proibido. Então, por exemplo, um funcionário meu pode comprar e depois, entre aspas, revender para a empresa, né? Mas isso eu acho que isso não é muito bom, é meio inviável. Por quê? Porque a empresa vai ter que ficar antecipando dinheiro para o funcionário comprar o Bitcoin e transferir para ela. Nisso aí pode ter perda de senhas, etc. Eu acho que a pessoa está perguntando isso porque é um pouco difícil abrir conta empresarial em exchange.
Não é impossível, não é ilegal, mas as exchanges dificultam, por questões de lavagem de dinheiro, de proteção ao investidor e tal. Então, às vezes as pessoas querem fazer atalhos. Então, assim, dá, mas não é bom. O melhor seria mesmo a empresa comprar em nome próprio e declarar corretamente na contabilidade e tudo mais. Se você tiver alguma dúvida específica, fala com a gente depois, tá? Mas eu achei que esse caminho aqui tá um pouco bagunçado. Mas é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Mariana Oliveira, muito bom, parabéns. Mariana, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos seguir aqui. A gente acabou que falou tanto de tributação em empresa, né? Ainda tem vários detalhes aqui. Obrigatoriedade de declarar as operações. Acho que a gente tocou nesse assunto, mas eu queria ir mais profundamente. Então, no Reino Unido, você tem um report, né, um relatório obrigatório de cada operação, ou não? É só mesmo no fim do ano, como você falou? Para esse tipo, é só mesmo no fim do ano. Tem outras questões, mas seria para residencial. Caso não seja residencial, é só mesmo no fim do ano, a gente faz uma declaração de imposto de renda e declara, e por sinal aqui o prazo é bem maior, porque o ano vai de abril até abril, e quando o ano acaba em abril, tem-se até janeiro do ano seguinte para fazer a declaração e o pagamento. Então tem um delay... Quase 2 anos aí para tem um delay fazer. No Brasil é 30 dias. Não acontece. Nossa Senhora. Não tem essa demora. Os juros aqui são baixos. É verdade. No Brasil é bem diferente, por quê? Quem faz qualquer transação na pessoa física acima de 30 mil reais de Bitcoin dentro de um mês, então, né, aí no caso não é ganho de capital, tá, gente? Só para vocês entenderem, eu tinha falado agora há pouco que você tem uma isenção no Brasil de até 35 mil reais, ou seja, se você ganhou até 35 mil reais, você não precisa declarar, pagar imposto de ganho de capital. Os valores são... O Brasil adora fazer isso, lei com os nomes quase iguais e os valores quase iguais, é para confundir o povo. Mas o que eu estou falando aqui é outra coisa. Se você fez operações com valores totais até 30 mil, ou seja, você pode ter ganhado R$1 só, você comprou por 29.999 e vendeu por 30 mil. Mas se o valor, perdão, falei até 30 mil, se o valor está acima de 30 mil, você comprou por 30 mil, vendeu por 30.001, você já é obrigado a declarar. Tem uma declaração especial, é feita pelo site da Receita Federal eletronicamente, de pessoas físicas que transacionam bitcoins. Ainda que você tenha perdido dinheiro, você é obrigado a declarar. Então, se você fez uma compra de 15 mil e uma venda de 15 mil, deu 30, você já é obrigado a declarar. As exchanges também tem obrigações enormes, tem que declarar quase todas as operações. Mas a pessoa física, ela deve declarar isso. Agora, no Brasil, ela só precisa declarar se ela fez uma compra diretamente, ou seja, direto com outra pessoa física, ou se ela usou uma exchange no exterior, que é o nosso caso aqui, ou seja, se o brasileiro está operando numa exchange do Reino Unido, ele tem que declarar isso para o governo. Agora, se o brasileiro está operando numa exchange aqui local, compra lá no mercado Bitcoin, qualquer coisa assim, aí ele não precisa declarar, porque a própria mercado Bitcoin já declara direto para a Receita. Entendeu? Em termos de declaração, é bem mais... Se você está na exchange, não precisa declarar, mas se você compra de uma pessoa física, ou de um parente, ou então opera no exterior, muitas pessoas operam no exterior, especialmente quem já morou aí ou estudou fora, né, já tem os caminhos, aí você é obrigado a declarar no Brasil. Essa declaração é só uma declaração de volume de operação, não quer dizer que você vai pagar o imposto. Então, por exemplo, se você comprou o Bitcoin por 29 mil e vendeu por 31 mil, você tem que declarar. Mas você só ganhou 2 mil reais. 2 mil reais é isento, né? Tem uma isenção de até 35. Então, você não tem que declarar nada. Perdão, não tem que pagar nada. Mas tem que declarar para a Receita porque ela quer ter algum controle sobre isso. Olha, eu não detesto esses controles tributários, mas eu até entendo um pouco a Receita, porque o Bitcoin no Brasil, ele está quase competindo com a Bolsa, ele explodiu, as pessoas adoraram. Altíssimo valor. E a Receita sentiu o quê? Que ela está perdendo o controle de uma parte grande da economia. Por isso que ela criou essa declaração. Muita gente ainda não usa essa declaração, e a Receita ainda não começou a pegar pesado. Mas a tendência, pelo que a Receita publica assim, uns normativos, dá umas dicas, sabe? Publica uns artigos, assim, parece que nos próximos anos ela vai começar a controlar mais as exchanges e os bancos para vigiar mais operações de maneira mais rigorosa. Não para proibir, mas para tributar e controlar. Nesse ponto, a Receita tem a inteligência aí, a maneira que o Brasil tem de cair na malha fina, descobrir é maior que o do HMRC. Até acho que está mais avançado, porque tem muito mais controles, mais declarações. Tem muitos controles, Aqui eles
fazem com que a pessoa tenha uma maneira robusta de ter esse controle, mas não tem que ficar declarando. Declara o ganho, Entendi. mas não tem que declarar toda a questão. Inclusive, se o ganho foi abaixo do threshold, não declara. Então, o controle da receita... abaixo dos 12 mil que você falou, não precisa nem declarar. Não precisa declarar. Então, nossa, muito bom. Então é importante ter um controle robusto, mas em termos de declarações aí é bem mais simplificado. Bom, tem mais uma pergunta aqui, já vou entrar nela, só antes de entrar nessa pergunta, é uma pergunta sobre holding company. Eu queria falar sobre as declarações sobre lavagem de dinheiro. O Brasil tem um sistema muito pesado de lavagem de dinheiro, especialmente porque os escândalos de corrupção aqui são terríveis, né? Então, a pessoa física menos, a não ser que ela seja profissional, mas as exchanges e as empresas que trabalham com Bitcoin, se elas notarem qualquer coisa estranha, elas podem ser obrigadas a declarar o COAF, que é o Conselho aqui de Análise de Operações Financeiras. Bom, o COAF, ele foi extinto uns meses, depois voltou a existir com o mesmo nome, mas sempre tem algum órgão com a função do COAF, que é coibir lavagem de dinheiro, corrupção, mau uso do sistema financeiro. No Reino Unido, também existe essa obrigação em relação a Bitcoin? Olha, o Reino Unido... Aqui a questão da lavagem de dinheiro é grande, não só em relação ao Bitcoin, a qualquer transação. Eu, inclusive, lido e ajudo muitos brasileiros que estão com investigações aqui no Reino Unido, com o HMRC, que seria a Receita Federal. E um dos grandes problemas que eu vejo é que o brasileiro está acostumado a chegar para o advogado, para o contador dele, e abrir o jogo sobre irregularidades na situação dele. Então, aqui não só os bancos, mas também os profissionais, contadores, advogados, têm a obrigação de reportar qualquer situação que eles veem de lavagem de dinheiro ou de situação irregular. Então, eu já vi muito que a pessoa ou falou para o gerente do banco, fez uma compra e venda de um imóvel no Brasil, trouxe o ganho para cá para comprar outro. Ele fala uma situação ali para o gerente do banco que deixa o gerente do banco desconfiado e reporta e não informa essa pessoa. Então, as obrigações Mano, aqui o que são você falou aí restritas. é um tema super importante. Eu vou até explicar para o pessoal que está ouvindo para a gente. É o seguinte, isso é uma briga no mundo. Vocês terem noção, o mundo tem um bloco, que é mais ou menos assim. Brasil, Espanha, Itália, Japão, países importantes. Falam assim, o advogado nunca deve denunciar o cliente. E tem um outro bloco, que é basicamente, pelo que eu já estudei, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos menos, mas também, que diz assim, não, em caso de crimes muito graves, mesmo o advogado tem que denunciar o cliente. O contador fica no meio do caminho. Então, no Brasil, aqui o contador está na mesma linha do advogado. Aí no Reino Unido, o contador também tem que denunciar o gerente do banco. No Brasil, o contador e o gerente do banco. O gerente do banco tem, o contador deve, mas nem sempre, e o advogado jamais, não pode. Inclusive, pode ser até crime. No Japão, da mesma forma, em vários países da mesma forma. E tem esse bloco aí, especialmente Alemanha e Reino Unido, em que não existe esse sigilo total, né? O brasileiro, acho que jamais vai entender isso. Isso aí é uma questão, gente, de paradigma de vida. No Brasil, o advogado é sagrado. No Japão, o advogado é sagrado. No Reino Unido, eles desacralizaram a profissão. Então, o advogado participa do sistema financeiro como agente financeiro, ou seja, ele tem que reportar para o Banco Central, o equivalente aí. Ele tem obrigações gravíssimas na qualificação dele, se ele participou de uma situação e falou, faz o contrato desse jeito, ele se envolveu naquela transação, então o advogado se envolveu, aqui... né? Porque no Brasil, vocês não consideram que o advogado é externo à transação. E no Reino Unido, eles consideram, até tem uma expressão, gatekeeper, né? Que ele é uma espécie de fiscal das normas, então ele está envolvido. São maneiras bem diferentes de ver o mundo, mas o brasileiro tem dificuldade de entender. Gente, ele tem dificuldade. É verdade, viu? E ele chega numa situação bem complicada aqui em relação a isso. Ele não entende. O gerente do banco vai e denuncia ele para a polícia, né? É o que você falou aí. Denuncia, ou ele está comprando uma casa, tem algum advogado participando ali da transação também. Denuncia, enfim, ou ele pergunta, como que eu faço para falar que é isso, mas é aquilo? Pronto, já mostrou. Ele se coloca numa situação que o advogado é obrigado a não agir reportar, ali para ele. Porque o advogado é visto como ele tem a prioridade, a justiça, a trabalhar para que tudo seja correto.
Então, Entendi. não é assim, como proteger o cliente, ele tem a Entendi. função do advogado do contador, Nesse aspecto, que seja correto. nesse aspecto, o Brasil tem mais proteção, né, do que o Reino Unido. Isso é É. engraçado, é curioso, porque, bom, nós já vamos voltar para o Bitcoin, vamos encerrar esse assunto, mas os países, assim, de desenvolvidos, às vezes eles têm umas coisas que você não entende, interrogatório até com quase tortura, né? Nos Estados Unidos você tem Guantánamo, no Reino Unido você também tem uma espécie de detenção no aeroporto, eu acho, até 72 horas, muito violento, assim, que no Brasil não tem. E em outros aspectos, você vê que no Brasil é muito mais violência, muito mais corrupção, né? Realmente é interessante fazer esse paralelo aí. Eu fiz esse paralelo também porque tem muita fraude com Bitcoin, né? Tem muita Tá. questão Ou seja, se a pessoa aparecer na sua mesa aí e falar, não, eu fiz um super esquema, eu vou ser preso, você talvez já seja colocado numa situação difícil pela lei inglesa. Colocado numa situação difícil, você mostrar esse esquema fabuloso aí para um advogado, para um contador. Então, a dúvida você tira, gente, as dúvidas no Brasil você tira. E no Reino Unido você já chega com a resposta certa. É verdade, né? Acaba que é isso. Bom, deixa eu pegar aqui. Teve um usuário aqui que já falou, interessantíssimo tudo que vocês estão falando, muito obrigado. Que bom que você gosta, eu também acho super interessante. Tem gente que acha chato. Nós adoramos. Bom, outra pergunta aqui. Para quem opera em cripto com alta frequência, realizando ganhos e perdas, não é melhor abrir uma holding patrimonial no exterior? Isso é o que a gente estava comentando, né? Que no Reino Unido você consegue compensar ao longo de um ano. No Brasil não consegue. O que você ganhou, perdeu no mês, já, né? Ganhou no caso, já gera imposto. Olha, em relação ao Brasil, eu diria que sim. Você deve abrir a holding patrimonial no exterior. Em relação ao Reino Unido, aí eu vou deixar para a Fernanda comentar, não tenho certeza. Assim, quando for colocar o patrimônio, se já tem a criptomoeda e for colocar dentro da holding patrimonial, daí já vai cristalizar um ganho, tem que pagar o ganho de capital agora. Então, de repente, não é interessante pegar o capital que já tem e colocar dentro da holding, porque cristaliza um ganho, nesse momento está bem alto. Então, não seria uma boa. Entendi. Depois que agora quem está aqui baseado no Reino Unido, se já vai comprar e já vai adquirir, comprar dentro de uma holding patrimonial fora do UK, sim, é vantajoso, porque desde que seja uma companhia que eles falam opaca, porque tem dois tipos de empresa, tem a transparente, que é como se não existisse, e tem aquela opaca que é protegida, né, uma estrutura separada. Desde que compre dentro de uma empresa opaca, ok, os ganhos ficam ali dentro daquela empresa fora do UK. Então, você pode, Fernanda, eu vou fazer outro parênteses aqui, é porque isso que você falou não existe no Brasil. No Brasil, basicamente, o patrimônio da pessoa jurídica é sempre separado. Não existe esse que eles chamam de pass-through, né? Uma empresa que não gera essa separação patrimonial. Na verdade, no Brasil, talvez até o empresário individual possa ser assim, mas ninguém usa essa figura. O pessoal aqui sempre abre uma EREC, uma limitada. Então, você está dizendo que no Reino Unido tem um tipo de empresa, no Reino Unido tem um tipo de empresa... Não, mas há outras empresas fora. Por exemplo, a pessoa pode ser residente aqui e abre uma empresa fora do UK que seja uma empresa tida como transparente, né? A HMRC tem uma lista de empresas que são opacas, que são protegidas, e tem uma lista de empresas que são transparentes. Então, antes de abrir uma holding, se você mora no UK, residente tributário aqui, antes de abrir uma holding fora, verificar que esse tipo de holding se for uma holding propriamente tida, holding patrimonial, será opaca. Então, tudo bem. É só para tomar cuidado, né? Deixa eu dar um exemplo disso aí. No Brasil, se a pessoa abre uma holding no exterior, o lucro dessa holding não é tributado no Brasil, só se a pessoa trouxer o lucro para o Brasil. Entende? Se ela distribuir lucros para si. Então, o dinheiro pode ficar lá 30 anos. Você está dizendo que se a pessoa mora, né, residente tributário no Reino Unido, abre uma holding no exterior, pode ser que esse dinheiro fique lá separadinho, ou pode ser que esse dinheiro seja tributado a depender aí de umas certas condições, é isso? Dependendo da empresa que é aberta. O HMRC já classificou que essa é uma empresa transparente. Tem uma lista de empresas, dependendo do país que a pessoa vai abrir, tem uma lista de empresas que o HMRC falou, não, isso nós não reconhecemos como empresa, digamos assim. Entendi. Vale como se fosse uma conta bancária, mas não tem a proteção da empresa. O Brasil não tem essa regra. Aliás, hoje eu acho uma das maiores vantagens do sistema tributário brasileiro é essa. É que as empresas realmente, especialmente offshore, né, elas geram uma certa proteção. Vários países da Europa têm esse problema que você falou, né, que você tem uma empresa no exterior, mas ela paga imposto no seu país de qualquer forma. Ela paga. Uma maneira melhor, em termos de UK, pensa assim em trusts.
né? Até mais do que... Já, olha, gente, eu tô adorando essa conversa, porque no Brasil o trust não existe, nem tem nada parecido. E no exterior é muito comum, né? O trust dá essa proteção. Tem vários tipos de trust. O mais parecido do trust aí no Brasil seria o regime de usufruto, né? Mais próximo que a gente tem de um trust no Brasil. Mas é bem diferente. É outra situação, mas quando eu tento explicar para o brasileiro aqui, eu falo o mais próximo é o usufruto, mas também não é. Só para relembrar, pessoal, a gente está falando desse assunto por causa dessa pergunta aqui, se é melhor abrir um offshore para transacionar com cripto. Se você é residente tributário no Brasil, a resposta é quase certo que sim. Agora, se você é residente tributário no Reino Unido, depende muito. Talvez sim, talvez não, talvez você possa trocar uma holding por um trust, que é uma outra estrutura, que não existe no Brasil, mas é, digamos assim, parecido com uma empresa. Mas eu acho que essa pergunta foi muito boa, obrigado quem fez, tá aqui, abriu esse campo grande aí pra gente. Maravilha, olha, a gente já está se aproximando do final da live, vou fazer mais uma, vou comentar mais um tópico aqui, a gente depois já partir para o encerramento. Eu separei aqui da nossa lista o seguinte, sobre a questão de resolução de problemas. Como os negócios agora com o Bitcoin, né, criptomoedas em geral, mas eles estão aumentando de valor, começa a dar problema. Né? Ou seja, inclusive teve uma transação famosa, acho que foi na Rússia, que a pessoa estava fazendo a transferência do Bitcoin no computador, assim, dentro de um carro. Isso é comum, já vi isso acontecer. A pessoa quer comprar e vender Bitcoin, aí as pessoas entram no carro, numa empresa, assim, um faz o TED para a conta do outro, a transferência bancária, e o outro transfere o Bitcoin naquele momento. Fernanda, nós perdemos o seu visual. Você está com o áudio ainda? Enquanto a Fernanda resolve o áudio dela, eu vou continuar esse caso aqui. Então, é muito comum a pessoa... Opa, voltou, Fernanda? Tá aí? Já é. A pessoa faz a TED e a outra pessoa transfere o Bitcoin para a carteira. Faz um do lado do outro, assim. É como se fosse assim, assinar a escritura no cartório e passar um cheque, para dar uma segurança. Mas aconteceu lá na Rússia que assim que a pessoa fez a transferência bancária, eles chutaram mesmo, pegaram a pessoa e enxovalharam para fora do carro, defenestraram a pessoa, jogaram ela no chão e fugiram com os bitcoins. Você acredita nisso? Nossa. Por que eu estou trazendo esse assunto? É porque ainda a maioria das transações com bitcoins ainda são, nesse sentido, um pouco amadoras. Porque se você não tem uma exchange no meio, que a exchange, o que você faz? Você transfere o dinheiro para ela, aí outra pessoa você transfere o seu Bitcoin para a exchange. Outra pessoa manda o dinheiro para a exchange. Aí a exchange faz a troca. Ela te deposita o dinheiro e manda o Bitcoin para outra pessoa. Se a exchange quebrar, ela leva embora o dinheiro de todo mundo e os Bitcoins de todo mundo. Já aconteceu várias vezes. Então hoje, apesar do Bitcoin estar só se valorizando, as transações ainda são um pouco inseguras. Elas podem ser seguras, já estão desenvolvendo maneiras de fazer isso. Eu mesmo já estudei até uso de garantias bancárias nesse tipo de transação, mas as transações do dia a dia ainda tem um pouquinho de insegurança, dependendo um pouco dessa confiança do mundo físico para o mundo virtual, né? E aí vem como que resolve problemas com Bitcoin, conflitos. E aí eu tô te perguntando, aí no Reino Unido, como é que é? É possível usar aquela arbitragem, não a arbitragem patrimonial, a arbitragem que você vai numa câmara arbitral para ela ajudar os problemas, ou é na justiça, a justiça aceita esse tipo de caso? Dá para ir na justiça, mas eu sempre acho que a arbitragem é uma maneira mais rápida de se resolver uma transação nesse sentido. E geralmente com situações de Bitcoin tem muita variação, o valor muda e tudo mais. A arbitragem é uma ótima alternativa, uma câmara de arbitragem para resolver esse problema de maneira mais rápida. Entendi. Sempre recomendo. No Brasil, as principais exchanges, eu dei uma olhada nos contratos aqui antes da live, elas sempre escolhem o foro brasileiro. Então tem umas sem foro, mas sem arbitragem. Tem uns que são Justiça Comum de São Paulo, alguns são Justiça Comum do Rio de Janeiro, e assim por diante. O que é até engraçado, porque se você pensa assim, transações de alto valor que o pessoal faz querendo uma certa... querendo fugir do mercado formal, digamos assim, não querendo usar bancos, pode ser que acabem caindo na justiça comum aqui no Brasil. Tradicional. É estranho. Imagino que seria mais adequado uma câmara de arbitragem mais rápida. De arbitragem, talvez. E para quem faz transações do Brasil para o Reino Unido, se der algum problema, então eles terão que consultar como que, eu não sei, aquela câmara arbitral, como que a justiça aí está cuidando desses casos, né? Teria que... Tem o fórum. Tem o fórum tradicional aqui também, né? Se não foi feita nenhuma eleição, e se as partes não querem escolher um fórum, uma câmara de arbitragem, tem o tradicional.
A pessoa está perguntando aqui se está sendo gravado. Eu acho que sim, gente, mas eu nunca fiz live no LinkedIn, nós vamos descobrir daqui 5 minutos. Uhum. Fernanda, eu adorei a conversa, ainda tinha mais assunto para falar, mas nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouco aí do seu escritório, para quem tem curiosidade, Ok. de auxílio. Depois eu falo aqui do meu lado também. Ok. É como o doutor Adler comentou aí no começo, eu sou advogado no Brasil, fiz tributário, um pouco de direito e família, e temos a Mariana, que participou aí também, ela é contadora com CRC, então agimos no Brasil em questões tributárias e questões de contabilidade, e aqui no UK, em Londres, perto de Londres, temos um escritório de contabilidade e atuamos muito com o brasileiro que está aqui, ou britânico no Brasil, com assuntos aí pessoa física, declaração de imposto de renda aqui no Brasil, saída definitiva, questões, como eu falei, pessoa comprando uma casa, precisa transferir patrimônio de um país para o outro. Então, a gente Sempre atua tem muito... dúvida, né? Essa questão de levar dinheiro, trazer dinheiro, herança, tudo isso. Sugiro que consulte antes, tá? Então, nós temos o sistema de consulta, dá para agendar pelo website para fazer uma conversa. O trabalho remoto também, eu tenho visto muita pessoa que tem emprego aqui, recebe por Londres, está no Brasil, precisa levar o salário lá. Escrevo, o Dr. Adler tem um blog fantástico, eu também escrevo aqui no meu blog sobre Brasil e UK. Então é similar, mas o meu tem um foco mais para o UK. Uma última pergunta, antes de encerrar, a pessoa está perguntando aqui. No Brasil, os bitcoins devem ser declarados no imposto de renda da pessoa física a valor de aquisição sem atualizações? É isso mesmo. Ou seja, se você comprou por R$1.000 e vai vender agora por 200 mil, parabéns, você vai enriquecer, mas tem que pagar imposto sobre a diferença inteira. Os 200 mil de diferença. Não tem como ir atualizando ano a ano no imposto de renda, não. Mas coloca o valor, todo ano coloca o valor de aquisição. E você repete o valor de aquisição até o dia de vender. Quando vender, você não pode ir atualizando ano a ano, não. Pessoal, eu agradeço demais quem assistiu. Eu vou postar o link do blog. O meu é fácil de achar, é adlermartins.com, ou então adler.net.br, é o meu blog, é o site do escritório, e adlermartins.com é o meu blog. A Fernanda, quer dizer também o nome do site aí? É fernandaelis.com também, da mesma maneira. Perfeito. Temos o blog. Mas eu vou colocar no LinkedIn os links aqui também de todo mundo, da Fernanda. Eu também estou no Instagram, doutora Fernanda também. Agradeço demais a todos que assistiram. Vamos ver se isso aqui vai ficar gravado para a gente poder divulgar depois. Pessoal, era isso. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, Fernanda. Tchau. Tudo de bom para todos.